Então, hoje, gente, a gente vai dar continuidade ao capítulo 7, item 4, nesse trabalho socorrista, né, do Manuel Filomeno. Começando pelo parágrafo, o sicário, ou seja, o espírito, né, que era o obsessor do, do nosso irmão Marco Aurélio, que vem sendo ajudado. Quem que poderia fazer a leitura, por favor? Eu posso, deixa eu só abrir aqui o livro. Beleza, Nina. Boa noite. Boa noite, É, Patrícia. qual é o parágrafo que parou para você? O sicário que lhe vimos Tá, imantado. tá bom. O sicário que lhe vimos imantado é uma das vítimas pessoais que, há mais de um século, busca o desforço em razão dos sofrimentos ultrizes que experimentou quando sob sua terrível sujeição. Conseguiu, a muito esforço e pertinácia, acercar-se-lhe, induzi-lo à vaidade, inspirar-lhe o, o ressumar das imperfeições que permaneciam adormecidas e, pouco a pouco, passaram a dominar-lhe o comportamento. Dando lugar ao desenvolvimento intelectual, cursou a faculdade de Direito, tornando-se um próspero bacharel. Mais tarde, exímio criminalista, tendo em vista sua facilidade de comunicação, de raciocínio rápido, de mente arguta. Nesse período, encontrou a futura esposa, que estudava odontologia e começou o namoro, que iria culminar no matrimônio. Nessas circunstâncias, cercado pela admiração de pessoas incautas e bajuladoras, não resistiu à tentação da vaidade. Acreditando-se especialmente intelectualizado, supondo-se superior aos frequentadores do ambiente que nele desenvolveu o conhecimento básico da doutrina, começou a insistir que o espiritismo não pode ser encarado como religião. Utilizando-se de verbalismo complexo e de hábeis textos retóricos, procurou justificar a tese com fundamentos pueris, embaraçando os mais simples, que não tinham como contestá-lo. Sem dúvida, tratava-se de sua habilidade pessoal, a fim de fugir às responsabilidades morais que o Evangelho estabelece como essenciais para a desincumbência dos compromissos espirituais que houver assumido. Descomprometido com a visão religiosa, logo tentou demonstrar que a convicção derivada da observação dos fatos não podia apoiar-se em estatutos morais transitórios, heranças infelizes das religiões decadentes, como afirmava, abandonando a tribuna e deixando à margem o ideal de servir. Os seus inimigos espirituais, que lhe inflavam a insensatez, logo induziram a carreira política, em que poderia servir à humanidade, sem vínculos com doutrinas místicas que mais perturbam as massas do que as orientam. Convenhamos que, em todo esse período, não faltaram os socorros hábeis para despertá-lo do letargo. Inspiração insistente por parte da mãezinha espiritual que o conduziu à nossa colônia. Mais de uma vez, a fim de fazê-lo reconsiderar as atitudes infelizes. Logo retornava ao corpo somático e a embriaguez dos sentidos dominava-o, levando a conclusões de que os fenômenos de que era objeto não passavam de efeitos do inconsciente, encharcados de ideias espirituais. Consorciou-se e, nos primeiros tempos, desincumbiu-se relativamente bem
dos novos compromissos, enquanto os filhinhos chegavam, espíritos que dele necessitavam, por serem também suas vítimas antigas. Cabia-lhe o dever de os assistir com frequência, instruí-los na fé espírita, sustentá-lo nas ações edificantes, liberá-los dos conflitos e reminiscências amargas, dialogar insistentemente. Sentindo alguma empatia por ambos, também desconforto com a sua presença, remanescente dos sucessos transatos, preferiu presenteá-los, dar-lhes comodidades exageradas, manter-se distante, em vez de doar-se, o que é sempre mais difícil. A esposa desdobrava-se para exercer o papel de mãe e pai, pedindo-lhe ajuda, sempre recusada, que tornou os jovens no lar inimigos discretos do genitor, derrapando, a partir da adolescência, mediante fugas espetaculares para o tóxico e o sexo. Concomitantemente, à medida que aumentava o patrimônio financeiro, em decorrência das habilidades profissionais e do êxito político, deixou-se enredar em aventuras sexuais nos bordéis de luxo com outros amigos de ocasião, absorvendo os fluidos deletérios dos adversários, pacientes e impiedosos, que agora o dominam completamente. Aturdido por essas influências pestíferas, não suporta mais a esposa enferma, que lhe parece pesar como um fardo exaustivo e que a morte natural não arrebata, a fim de deixá-lo livre para a entrega total aos desvarios que lhe retomam as paisagens mentais e emocionais. Ok, Nina, obrigado. Pessoal, antes da gente fazer o 4.1, deixa eu só comentar uma coisa. Esses parágrafos que a Nina leu para gente são assim, eles fazem um resumo perfeito da situação que caracteriza a queda do Marco Aurélio, né? O início da queda dele até esse agravamento. Mas quando a gente chega aqui, é, no primeiro parágrafo que foi lido, o sicário que lhe vimos imantado, lá no meio ele escreve assim: esse obsessor, tá? Conseguiu a muito esforço e pertinácia acercar-se-lhe, induzi-lo à vaidade, inspirar-lhe o ressumar, olha só, inspirar-lhe o ressumar das imperfeições que permaneciam adormecidas e a pouco passaram a dominar-lhe o comportamento. É muito importante a gente entender uma coisa aqui, que são esses mecanismos que nós temos trazido bastante à tona em nossas reflexões, né, em nossos estudos, reflexões, que são essas camadas do ego, né? As diversas vivências que vamos tendo, e aí nós já falamos muito sobre sombra, né? Sobre essa questão daqueles núcleos, aquelas matrizes de sentimentos causadores de sofrimento. Culpa, ódio, mágoa, raiva, ambição, crimes cometidos contra outros indivíduos, o sentimento de posse desmedida, uma incapacidade da perda, revolta, todos esses elementos, se eles não forem trabalhados, eles meio que se criam quistos ali no nível subconsciente em diferentes vidas. E eles precisam ser tratados, como nós falamos, eles vão vindo à tona. Mas aqui nós estamos falando do seguinte, de uma questão de uma vida anterior, e, aliás, vidas anteriores, foi mais de uma, onde ele exerceu, né, de uma forma, a gente viu, já leu alguma coisa, a gente vai ler mais um pouco ainda, de uma forma totalmente condenável o exercício da sua condição de padre, de clérigo, né, dentro da Igreja Católica. Muito bem. E aí ele abusou disso de várias formas. Ora, mas no íntimo dele tinham outros elementos, além dessa vida devassa que ele levou como religioso, haviam outras questões também ali, a vaidade, o orgulho, o considerar-se superior aos outros.
Esses elementos são assim, não vamos dizer que isso é necessariamente uma sombra. Isso, na verdade, é um comportamento que marca a trajetória do indivíduo e que tem que ser trabalhado ao longo do tempo. Devagarzinho ele vai mudando, como? Adquirindo outras virtudes ou trabalhando contra esses defeitos, né? Só que acontece que quando nós reencarnamos e nos é dada a oportunidade de recomeçar e foi feito todo um planejamento, ele ficou quase 25 anos em preparação para esse processo reencarnatório, para a missão de divulgação do Evangelho dentro das lides espíritas, né? E ele pega e vejam, isso não tinha deixado ele essa, digamos assim, esse tipo de comportamento. Ele estava lá no seu passado e ainda influenciando o presente, mas ele estava meio que adormecido. Adormecido por quê? Porque uma nova camada de conhecimentos, de valores foram se sobrepondo. Assim é o nosso processo encarnatório. À medida que a gente vai colocando essas novas camadas de novos conhecimentos, de novos comportamentos e aprendizados que vamos realizando, de novas experiências que vamos tendo e sendo bem-sucedidas, isso se fortalece, né? Isso se fortalece como um novo padrão de comportamento e ele vai automaticamente também começar a corrigir esse passado. Sempre que vier à tona aquela vaidade, aquele orgulho, no caso dele, por exemplo, ou mesmo um potencial neutro, que é a própria inteligência, ela tenderá, digamos assim, a ser direcionada para um lado positivo e não para um lado negativo, que foi o que ele fez no passado, direcionando a inteligência dele para um lado negativo. Ora, se o processo encarnatório for seguido com cuidado, vamos dizer assim, se ele for cuidadoso dentro desse processo, aceitando as orientações que vêm dos seus mentores, aquilo que ele já traz como sendo vários conselhos que ele recebeu, o treinamento que ele recebeu, ele vai conseguindo, digamos assim, fortalecer esse novo ego, essa nova estrutura, e ela vai ajudar ele a superar e mudar esse comportamento que está muito enraizado dentro dele. Não dá nem para chamar isso de uma sombra, porque ela não é um ponto que está guardado num determinado momento da sua vida de um trauma. A sombra lembra mais a ideia de um trauma ou de um comportamento mais assim, gravado numa época. Na verdade, isso é um padrão dele, que ele já traz e que precisa ser corrigido. Só que com essa postura que ele assumiu nessa encarnação, e esse é o lado assim extraordinário do processo reencarnatório, que é as novas oportunidades que são concedidas. E durante o tempo da formação da personalidade dele aqui na Terra, da persona, do ego, os pais dele cuidaram muito bem dele, encaminharam ele corretamente. Então, ele teve as influências do meio, do organismo, é, as influências espirituais, todas favoráveis para que o ego dele se fortalecesse. Então, as condições foram dadas para que esses elementos do passado não viessem à tona com muita força, é, tudo de uma vez, e botasse a perder o seu trabalho. Mas o que que acontece? Aquele obsessor que estava junto com ele há mais de 100 anos, em função de ter sido uma vítima dele do passado, foi encontrando formas de estimular aquele elemento egóico dele, aquele elemento também da vaidade, da superioridade intelectual e tudo mais. Aquilo foi vindo à tona e isso começou a colocar tudo a perder. Mas ele teve todos os elementos para combater digamos assim, essa influência na sua gênese, no seu início. Vejam, ele sempre teria que lutar contra isso, porque isso era uma característica da história dele. Ele já trazia isso de várias reencarnações, essa vaidade intelectual, vamos dizer assim, de querer ser superior aos outros de alguma forma e se beneficiar disso. Mas quando você cria uma nova estrutura de um novo ego, é dada uma nova oportunidade e ela diminui a força, essa estrutura psíquica tão forte do passado, ela fica um pouco atenuada em função dessa nova camada que está sendo criada de ego, de persona,
E ela é meio que filtrada por isso, né? Então ela é atenuada. Como ela é atenuada, a gente sempre tem a oportunidade de nesse recomeço reencarnatório, fazer uma nova história. E não é só uma nova história visando o presente e o futuro, é uma nova história que vai corrigindo, que vai mudando, digamos assim, essas matrizes muito fortes do passado que vêm à tona. Os comportamentos futuros, então, e os do presente começam a ser diferentes. Então, a reencarnação nos traz essa oportunidade maravilhosa de nós vencermos esses elementos comportamentais equivocados do passado, em transgressão com a lei divina. Só que o espírito, muitas vezes, e aí as provas, obviamente, são muito variadas, né? As situações são infinitamente variadas, mas no caso dele, nitidamente, ele teria tido condições, se ele tivesse se mantido fiel ao seu propósito, que ele foi preparado, que ele foi orientado, se ele tivesse dado mais, assim, como é que eu posso dizer, mais tempo e mais atenção às orientações que vinham dos seus mentores, ele teria conseguido, mesmo com toda a dificuldade, não seria fácil. Vejam, a gente não quer dizer que, dada a oportunidade de uma nova reencarnação e a criação de uma nova estrutura de ego, uma nova camada, que o problema que está lá embaixo comportamental, que ele simplesmente agora é fácil. Não, ele continua sendo um problema, continua sendo algo que precisa ser trabalhado. Mas você tem novas ferramentas, novos mecanismos, você não repete a mesma experiência, você agora repete uma nova experiência, com novos recursos, com novos elementos para poder conseguir corrigir aquilo. Então, assim, dificuldade vai haver, porque aquilo que você traz como histórico seu vem à tona. Só que você tem novas formas de lidar com aquilo. Então, esse é o grande problema. Aquela entidade pegou esse ponto, que também poderia ter surgido de outra forma, tá? Poderia ter surgido sem que houvesse necessidade de um obsessor. Dependendo de como ele se equivocasse na forma, quando ele visse que as pessoas estavam gostando muito das palestras dele, da forma como ele falava, aquela coisa toda, pode ser que ali mesmo ele já começasse a construir a sua própria queda, vamos dizer assim, dando crescimento, dando oportunidade para que aquela vaidade viesse à tona. Mas ali nesse caso, com a presença do obsessor, o processo se tornou. O obsessor pegou exatamente o ponto que ele conhecia, né, que era o ponto mais fraco dele, e começou a trabalhá-lo. Mas ele teria tido condições de contrabalancear esse processo, tá? Muito bem. Item 4.1. Participando dos trabalhos nos núcleos espíritas, foi aos poucos sendo assediado por uma antiga vítima dos seus abusos, agora colocado na condição de obsessor que acabou por encontrar pontos fracos a partir do estímulo à sua vaidade. Sabemos que a vaidade e o orgulho são, em geral, pedras perigosas no caminho daqueles que se propõem a tarefa em qualquer seara espiritual. E no espiritismo não é diferente. Encontrada a brecha em um ponto, outras fraquezas de caráter podem mais facilmente ser estimuladas, então poderão vir à tona também. Então, assim, o primeiro ponto que trabalhou nele foi esse desequilíbrio, que era o mais fácil de vir à tona, que era o desequilíbrio da vaidade, a vaidade intelectual dele. Uma vez que ela vem à tona, aí o que que ela depois trouxe junto? Digamos assim, o desequilíbrio sexual, que também era um problema que ele trazia do passado muito sério. Então, quando um vício desse é deixado que ele venha à tona, outros vêm juntos, começam a vir juntos, porque ele perde a capacidade de resistência. Por isso que a gente fala que, às vezes, a gente luta contra uma determinada má tendência nossa, uma má inclinação, mas pode ser que a gente não esteja conseguindo vencer aquilo. Vamos dizer assim, a gente é muito, sei lá, a gente é muito orgulhoso, ou muito vaidoso, ou se considera superior aos outros. Vamos dar um exemplo assim. Ou então ou nós temos um desejo de poder enorme e usamos mal esse poder, quando conseguimos de alguma forma. Às vezes eu não consigo lutar contra isso. Eu tento, 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 não consigo lutar contra isso. Mas às vezes eu tenho outras virtudes que eu posso trabalhar. Por exemplo, pode ser que eu sinta bem e consiga fazer bem o trabalho de ajudar outras pessoas. O que que eu vou fazer então? Bom, se eu não estou conseguindo atacar direto aquele problema que é um defeito meu, eu não vou estimulá-lo, mas eu também não consigo acabar com ele totalmente. O que que eu faço? Eu vou trabalhar uma virtude, que eu encontre uma certa facilidade, digamos assim, eu me encontre bem fazendo aquilo. Por quê?
Quando eu falo em virtudes, eu me refiro a padrões de comportamento alinhados com a lei divina, tá? Esse é o conceito nosso de que a gente coloca como virtude. Seria aquele padrão comportamental alinhado com as leis divinas. Ora, se eu consigo desenvolver um padrão desse, ele me fortalece como um todo. E no futuro, ou mesmo até no presente, ele já vai quando isso estiver bem estabelecido, bem solidificado esse processo, ele vai me permitir lutar contra a minha má tendência, contra a minha má inclinação com muito mais vantagem. Então, da mesma forma que quando eu desenvolvo uma virtude, outras vêm junto, quando eu desenvolvo um defeito, uma má inclinação, outras também vêm junto. No caso dele, veio a vaidade, logo depois vem o desequilíbrio sexual, vem o desejo de poder e tudo mais. Então, essa é a grande questão, né? Principalmente porque nós trazemos muitos desses defeitos ainda, digamos assim, comportamentais, dentro do nosso subconsciente de profundidade, dentro das nossas vivências anteriores. E eles vêm à tona para serem trabalhados, para serem modificados. O certo é que se a gente estiver tentando se manter no caminho correto, eles virão numa dosagem, numa dose administrável. Mas se a gente se deixa conduzir por desequilíbrios muito grandes, eles vêm com muita força. Então, por exemplo, o que que acontece no caso? Vamos dar um exemplo, o uso da droga ou do álcool, né? A pessoa que às vezes já pode ter sido, inclusive, ter tido vício no passado, tá? Muitas das vezes o vício é uma repetição de um processo que já vem de outras épocas. Mas pode também ser um vício que se adquiriu nessa encarnação. No momento que você se enfraquece naquele ponto, você cria uma incapacidade de resistir a muitas dos equívocos passados que vêm à tona. Então você vai ver o indivíduo que se deixa envolver com as drogas e com o álcool e ele perde a capacidade de controle, diminui a sua capacidade de resistência, de analisar de se autoconhecer, de analisar corretamente as coisas, ele começa a dar vazão a uma série de equívocos passados que vêm à tona com intensidade. Então, por exemplo, a bebida muitas das vezes vai trazer a violência junto com ela. O indivíduo se torna violento, o indivíduo se torna agressivo. Às vezes não, às vezes a pessoa reage de forma diferente, mas muitas vezes a gente observa indivíduos que bebem vão bater na esposa, vão bater nos filhos. Por que isso? Porque esses elementos do passado, a agressividade que ele tinha, agora não tem uma forma de ser detida, ou de ser controlado, ou de ser modificado, uma vez que ele tirou a sua resistência a partir do uso da bebida. Então, sempre que a gente desenvolve um vício ou um padrão não desejável de conduta, de comportamento, a gente abre meio que uma brecha para que outros elementos venham juntos e acompanhem isso, né? 4.2. Nesse meio tempo, isso eu estava ainda no início dos trabalhos, né, de que ele estava se destacando dentro do centro, muito novo. E aí, mas ele já começa a ser assediado pelo obsessor. O obsessor está acompanhando dele, ele há mais de 100 anos, né? Então, nesse meio tempo, ah, tá, a Rosana está falando Francisco, né? Tá, a gente ora por ele ao final, Rosana. Pode deixar. Ele Nesse meio tempo, cursou a faculdade de Direito, tornando-se advogado criminalista, e começou a namorar a mulher que viria a ser sua futura esposa, e que agora se encontrava na condição de doente grave que vimos. Enquanto isso, no ambiente espírita, recebendo os elogios e a admiração de muitas pessoas pela facilidade de sua oratória e conhecimento, foi deixando a vaidade ganhar mais força. A ação dos obsessores era persistente e efetiva. Havia um obsessor mais forte e outros foram se aproximando, né, com o passar do tempo. Começa então um processo que já tivemos oportunidade de conhecer em outros tristes exemplos. Marco Aurélio começa a desenvolver teses complexas em que considerava que a doutrina espírita não deveria se deixar levar para o lado religioso, e em especial a assimilação dos postulados evangélicos, né? Postulados evangélicos, na verdade, estamos nos referindo à inserção do evangelho na doutrina. Quer dizer, vejam, a doutrina espírita, é, logo no início do trabalho, ela sempre foi assim, desde a codificação, ela é uma ciência, é uma filosofia, mas com elementos religiosos. Por quê? Porque ela lida com o mundo
do espiritual, do transcendente. Então, ela não é só uma filosofia, ela é uma filosofia espiritualista. Portanto, ela tem um componente religioso. Ela não tem da religião os componentes de hierarquia, é, vamos dizer assim, de dogmas, de culto. Não tem essas coisas todas. Paramentos, objetos sagrados, nada disso que caracterizam muitas das religiões, mas ela tem o elemento da religiosidade implícito nela, então ela tem um componente religioso. Isso é sempre motivo de é, uma certa discussão dentro da doutrina. Ah, religião, não é religião? Kardec deixou meio que em aberto essa questão, porque ele coloca assim: se você considerar a doutrina espírita como sendo desprovida desses elementos que são mais próprios de religiões, ela tem sim um caráter religioso. Mas ela não é uma religião no sentido de se comparar às outras religiões, é diferente. Porque as outras religiões, todas, sem exceção, são baseadas em dogmas, tá? Ela não tem dogmas, não tem a hierarquia sacerdotal, não tem nada disso. Não tem um processo de salvação, né? A doutrina espírita não se baseia no conceito salvacionista, ela se baseia no conceito evolucionista, que é totalmente diferente das outras religiões. Então, isso faz com que ela tenha esse conceito religioso acaba ficando um pouquinho confuso e muitas vezes a pessoa fala que é, fala que não é, mas aqui para ele a questão é o evangelho também. Ele não queria, no momento em que ele começa a trazer essas teses, ele começa a combater o lado moral da doutrina. Ele começa a fortalecer o lado científico da doutrina. Isso aconteceu exatamente no século XIX e durante o século XX. Começou-se uma corrente espiritualista, porque a corrente francesa ligada, digamos, fundada por Kardec, que acaba gerando a doutrina espírita, foi um entre os movimentos espiritualistas no século XIX. Nós tivemos o movimento italiano, o movimento alemão, inglês, americano. O movimento espiritualista americano é totalmente diferente da doutrina espírita, né? Nós temos vários movimentos espiritualistas que foram surgindo nessa época, mas aquela que realmente conseguiu se estabelecer como um trabalho muito coordenado da espiritualidade foi realmente a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. E desde o início, os espíritos e o próprio Kardec entendem, mas principalmente sobre essa ação, sobre essa intuição dos espíritos superiores, da falange do espírito de verdade, a inserção do evangelho e todo o conteúdo moral dela. Não tinha como deixar isso de lado. E muitos indivíduos tentaram conduzir a doutrina pelo lado só científico. E isso levou muito na Europa a praticamente a extinção da doutrina na Europa, exatamente por tentar seguir esse caminho. No Brasil, ficou muito bem caracterizado, quando o Espiritismo vem para cá, que ele precisa resgatar esse aspecto que era da origem da doutrina, no Evangelho segundo o Espiritismo, desse elemento do Evangelho, e esse elemento, digamos, religioso da doutrina. Então, isso é o que deixou a doutrina espírita ser o que é hoje no Brasil, porque senão nós teríamos acabado se nós tivéssemos ficado só com uma espécie assim, de uma filosofia científica, uma ciência filosófica, alguma coisa desse tipo. Ela não teria tido continuidade. Ela precisou trazer esse elemento de uma profunda religiosidade para dentro dela, tá? E aí é contra isso que Marco Aurélio começa a se voltar e utilizar a sua retórica, o seu grande conhecimento, exatamente para ir contra isso. Que foi o que tinha dado errado lá na Europa, né? Na própria França, praticamente não havia mais centros espíritas, né? Então, no 4.3, isso aconteceu com muitos pesquisadores no início do movimento espírita na Europa, onde parte dos estudiosos se voltou para a metapsíquica, se mantendo apenas no campo da ciência e das observações fenomenológicas. No Brasil, essa tendência já havia sido superada, pois o caráter da terceira revelação, ou Consolador Prometido, já estava bem delineada pelos grandes mentores espirituais no desenvolvimento da doutrina espírita em nosso país, né? Fato, aliás, que assegurou em muito seu fortalecimento e divulgação. Então, assim, não há que se quando a gente volta para trás, vai olhar, por exemplo, Charles Richer, né, um dos fundadores da metapsíquica, ele fica lá procurando os fenômenos, estudando os fenômenos e tal, mas ele não se atém à questão da transformação moral da, da,
da melhoria do caráter da criatura, que é na verdade, o fundamento principal da doutrina. Vejam, a questão científica continua sendo muito importante. Por exemplo, eu tenho até comentado muito isso, né, que alguns campos hoje, o que a gente chamava de campo científico, doutrinário até um certo tempo atrás, era aquilo que era o estudo da fenomenologia, principalmente de efeitos físicos, né? Depois veio o estudo de fenômenos psicográficos. Por exemplo, os estudos de grafoscopia, para você observar se a, a caligrafia, a forma, a assinatura, né, o autógrafo da pessoa era o mesmo quando ele estava encarnado. Então foram feitas pesquisas nesse campo. Então, nesse sentido que se chamava aspecto científico da doutrina. As cirurgias espirituais, alguns estudos, mas a cirurgia espiritual ela tem um problema porque ela é muito rara. Você ter médiums e fazer as análises dentro dessa condição de cura é muito complexo, é muito difícil, mesmo assim se consegue em alguns casos fazer. O próprio Zé Arigó, né, em Congonhas do Campo, foi objeto de estudos importantes nessa área. Agora, o que nós chamamos hoje de ciência espírita são novos saberes que vão chegando à humanidade e precisam ser trazidos para o nosso conhecimento. Por exemplo, e a gente tem procurado até trazer esses elementos dos nossos estudos. Estudos da consciência, estudos da psicologia, estudos da neurociência, né? Então, assim, são os próprios estudos também no campo bíblico, que é uma ciência de exegese bíblica, tem toda a sua metodologia, que a gente procurou inserir em alguns estudos, porque a doutrina espírita está aberta a esses novos saberes. Só que assim, você não pode ficar só tratando da questão de fenomenologia e deixar de lado aquilo que é. Porque quando a gente fala assim, vamos trazer as questões psicológicas para dentro da doutrina. A Rosana, pelo doutor Epps, igual ao doutor Fritz. Ah, vamos trazer as questões psicológicas. É só para a gente ter digamos assim, uma erudição? Não, não é só pela erudição, que nem o seminário que a gente fez no domingo. Não é para questão de erudição, é para a gente conhecer o nosso psiquismo, de conhecer como é que funciona a nossa mente dentro hoje dos recursos que existem dentro da ciência e os recursos que a doutrina espírita nos faculta, pelo reconhecimento da reencarnação, desses elementos passados e tudo mais. Então, quando você começa a agregar isso, isso vai abrindo a nossa mente para compreender como funciona o nosso espírito, dentro das nossas, óbvio, né? Dentro das nossas inúmeras limitações. Mas essas pequenas vitóriazinhas que nós vamos conseguindo ao compreender esses funcionamentos nos ajudam muito, tanto na nossa própria transformação, quanto na forma que a gente pode ajudar as outras pessoas. Você vai conversar, por exemplo, com alguém, você já começa a identificar, por exemplo, eu tive lá na terça-feira, eu fiz a palestra lá no Fonte Viva, que a Ana Clara estava comentando, e lá do Fonte Viva eu já fui para a casa de uma outra pessoa, porque havia ocorrido uma desencarnação na família e uma dificuldade de aceitação. Conversei com a pessoa e tal, mas ela nem era o problema principal. O problema principal era o sobrinho dela, o filho da pessoa que desencarnou. E pelo que me foi passado, eu gostaria que ele tivesse sido, mas ele é um católico fervoroso, ele não foi. Então não tive, que ele achou que eu sendo espírita ia tentar doutrinar ele, não é nada disso. Eu ia tentar só explicar, tentar entender, mas pelo que ela me passou, e aí a gente já começa a compreender o quanto é importante esses estudos. A gente começa a identificar, por exemplo, transtornos obsessivos compulsivos no padrão de comportamento dele, entendeu? É, mecanismos de fuga dentro da religião católica que ele realiza, pelo que foi os mecanismos de culpa intenso que ele traz, e ele está realmente passando por problemas muito sérios, coitado. Então, eu gostaria muito que ele tivesse ido para a gente ter conversado e aberto um canal de comunicação, mas infelizmente ele não foi, mas pelo menos deu para conversar com essa moça que perdeu a irmã e o outro irmão dela também. Mas isso começa a abrir na mente da gente uma forma de, e até a facilidade para recebermos as intuições do plano espiritual na maneira de abordar os problemas.
Então, não é só erudição, só conhecimento. Ah, só quero ter muito conhecimento. Não, o conhecimento é para a gente poder usar ele, né? E ele se torna um recurso precioso. Por isso que essa visão, assim, digamos, científica da doutrina, que incorpora esses novos elementos, ela está dentro desse processo. Mas a parte moral, a parte evangélica, ela continua sendo a parte principal. Até porque o próprio tratamento proposto, ele é proposto em bases evangélicas. Em geral, é proposto em bases evangélicas. Nós comentamos isso no domingo também, quando a gente falou da proposta de prevenção e de tratamento da neurose, baseada no Sermão da Montanha, de conceito do Sermão da Montanha. Então, ou seja, a gente está tentando unir as duas coisas, unir esses dois campos, né, de saber, esses dois campos de conhecimento. Mas vamos lá, vamos continuar aqui no item 4.3 ainda. Mas para Marco Aurélio, o evangelho e os aspectos de natureza religiosa traziam visões, aí, né, boto até entre parênteses, que é o que ele coloca lá no livro, né? Visões ultrapassadas e heranças infelizes das religiões decadentes. Nesse ponto de sua vida, ele abandona suas tarefas espíritas e toda a programação espiritual e responsabilidade que havia sido investida, então parte para a carreira política. Então ele se forma advogado, parte para a carreira política, abandona toda essa parte, pelo menos assim, se ele frequentava e não fala, se ele chegou ainda a frequentar alguma casa espírita, mas se fosse não era mais para fazer palestra, mas provavelmente ele deixou de frequentar porque para ele aquilo não fazia mais sentido, uma vez que ele considerava que digamos, o conhecimento dele, a erudição dele era muito superior àquilo. Aquela casa não comportava mais o saber dele dentro dela. Então, assim, ou seja, veio tudo à tona. Todos os elementos do passado, ele tirou todas as resistências, todos os elementos de amortecimento daquela vaidade intelectual dele, entre outras coisas, o desequilíbrio sexual dele, que veio à tona com muita intensidade, também, tá? 4.4. É muito interessante observar no relato a ação de sua mãe, sempre vigilante, levando o desdobramento para a colônia espiritual, de onde partira, para que fosse ali nas horas de sono instruído e alertado sobre o perigo de que estava acontecendo e lembrando-se dos compromissos que havia assumido. Mas conforme explica o mentor, sempre que retornava ao corpo físico, procurava se desfazer das impressões em desdobramento, acreditando se tratar de mecanismos inconscientes, né, de uma espécie de automistificação. O que que aconteceu? Quando a mãe dele sempre acompanhando ele. Vocês lembram que ela retirou ele também de região umbralina, ajudou ele no processo de, digamos assim, dessa nova oportunidade. Acontece isso muito, gente. Nós temos espíritos que se preocupam muito conosco por vínculos passados, né? E eles assumem assim uma. E nós vamos fazer isso com outros também, que são pessoas muito caras a nós. E nós, provavelmente, quando estivermos bem, vamos querer ajudá-los quando nós estivermos no plano espiritual e nós estivermos já plenamente equilibrados, recuperados, nós vamos querer também estar ajudando, né? Só que a mãe dele tinha uma condição evolutiva até maior. E aí, o que que ela faz? Ela, quando vê que ele está entrando nesse processo de começar a se desequilibrar completamente, abandonar os seus compromissos, ela vai em desdobramento. Durante o desdobramento no sono, ela leva ele lá na colônia espiritual de onde ele veio para a Terra. Ele é novamente instruído, é lembrado dos seus compromissos. Beleza. Só que quando ele retorna ao corpo físico, acorda na sua casa, no ambiente onde ele já está, que já modificou, né? Ele já modificou em parte um pouco aquele ambiente. Ele já tem problemas com seus filhos, que eram inimigos do passado, que nasceram como filhos e que se ele tivesse feito as coisas da forma planejada, ele teria conseguido diminuir muito aquele antagonismo. Não é que talvez ele fosse vencer tudo, mas aquele antagonismo diminuiria bastante. Só que ele deixou a coisa desandar completamente. Então, ele foi se afastando, meio que se afastando da esposa, buscando satisfações sexuais em bordéis. Faça ideia o que que ele não fazia no campo da política, né? Pelo caráter que ele deixou vir tudo que era negativo à tona, até talvez no campo do próprio direito, no exercício da advocacia. Então ele se perdeu completamente. Então chegou uma hora que aí não há mais muito o que fazer. E aí é o espírito mesmo que vai ter a sua queda,
o que se pode fazer é minimizar as consequências desse processo, muitas das vezes há algum merecimento para isso, né? A gente chama de dor-merecimento, que evita que aquelas consequências das atitudes sejam ainda piores, caso essas atitudes continuem a ser multiplicadas, as atitudes errôneas, né? Continuem a ser multiplicadas dessa forma. Mas o obsessor está ali, ele já deu vazão para vir com à tona todos aqueles equívocos comportamentais do passado. Quando chega nesse ponto, aí o processo fica bem difícil. É desencarnação, estágio em região umbralina, nova preparação, novo processo encarnatório, só que aí em condições possivelmente bem mais difíceis, retomada de novo do processo. E muitas das vezes. Então, Oi, Vera. Então, embora a mãe dele, quando ele estava em sono, né, levasse para esses locais para que ele se recordasse de tudo que foi prometido, do que ele deveria fazer, quando ele retorna ao corpo físico, ele volta como se nada tivesse acontecido, porque ele já está envolvido nele mesmo nessa situação, ou porque são os obsessores que não deixam que ele pense naquilo que ele deve fazer. As duas coisas, na verdade. O obsessor está sempre com ele, mas quando a mãe levava ele, o obsessor não ia, né? Então, Sim, ele está sem o obsessor, ele consegue entender melhor o que está sendo falado. Quando ele retorna ao corpo físico, aí o obsessor novamente, ou melhor, quando a mãe se afasta dele, né? Porque até às vezes até antes mesmo já de retornar ao corpo físico, o obsessor já se aproxima de novo, um desdobramento. O obsessor se aproxima dele, começa de novo a indução, mas assim, vamos dizer que o obsessor, por alguma razão, o obsessor tivesse sido afastado, tá? Isso diminuiria, essa reação negativa dele ao trabalho que foi feito. Mas não é garantia de que fosse conseguir, Vera, porque o que que acontece? Como ele já deu muita vazão a todos os seus, digamos, defeitos morais, né, os seus equívocos anteriores, é que sabe o que é que acontece? Que a gente pode tentar encontrar um exemplo. Imagina uma pessoa que ela tá com muita raiva, tá? Tem muita raiva, muito ódio de alguém. Aí você vai, conversa com essa pessoa, argumenta com ela, tenta mostrar aí outras pessoas juntos e a própria ambiência, às vezes uma ambiência muito boa, procura mostrar a essa pessoa o quanto é inapropriado isso, o quanto é prejudicial para ela, e de repente ela até concorda naquele momento. Você compreende, você consegue entender essa situação? A pessoa às vezes concorda naquele momento que de fato ela está aham, equivocada. Aí certo, certo. quando ela se afasta, o primeiro gatilho que tiver, que ela se lembrar daquilo que aconteceu no passado, às vezes volta tudo de novo com não, talvez não com a mesma intensidade, mas não é que se perdeu o que foi feito, mas assim, ele não produziu a mudança plena que seria desejável. Só que com a Entendi, presença do obsessor, isso se agrava mais ainda, entendeu? entendi. Você quer ver uma coisa que aconteceu? Eu acho interessante, acho que até deixo como um conselho, gente. É, o pessoal fala que se conselho fosse bom, a gente vendia, não dava, né? É. Mas, mas uma abordagem que eu fiz na terça-feira, porque a pessoa estava muito revoltada, assim. Revoltada, digo assim, não é bem revoltada, não é bem o termo. Ela estava muito desesperada. O que que ela vai fazer agora sem a irmã? Porque ela gostava muito da irmã. E a irmã gostava muito dela. Os dois se davam muito bem. E, e aí, o que que eu usei como argumento? Quer dizer, eu usei argumento espiritual também, da questão, da possibilidade de um reencontro, seja numa outra encarnação, seja em desdobramento, seja quando ela desencarnar, reencontrar a irmã no plano espiritual. Mas isso às vezes não é o suficiente para você fazer a pessoa virar a chave. E aí eu usei uma outra argumentação que pode ser útil, porque na verdade eu falo argumentação, mas na verdade é uma verdade claríssima. Eu falei com ela, fulana, observa bem,
Ao invés de você ficar triste ou desesperada, ou até revoltada porque com o médico, porque acha que o médico, ela estava achando que o médico tinha errado, que o tratamento não podia, não tinha que ter sido aquele, o tratamento tinha que ter sido outro. Eu falei assim, por que que ao invés de você ficar revoltada, você não tenta mudar isso aí para um outro pensamento, o pensamento de profunda gratidão a Deus que te concedeu a oportunidade de conviver mais de 60 anos ao lado de uma pessoa que foi extremamente sua amiga, que você amava muito, que ela te amava muito. Vocês se davam super bem, viajavam. Veja, Deus te concedeu a oportunidade de você ter ao seu lado durante 60 anos uma pessoa que te ajudou na tua vida. Então você tem que ser grata, você não pode você tem que inverter esse teu pensamento, a sua forma de pensamento, né? Você não pode ter revolta, você tem que ter gratidão, porque é exatamente o contrário, o processo foi outro. Ela simplesmente chegou o momento dela ter que partir, assim como vai chegar o seu momento de partir, como vai chegar o meu momento de partir. Mas olha só a bondade de Deus que permitiu que você vivesse com ela tanto tempo e ao lado de uma pessoa tão boa. Você observa, Vera, que esse argumento, na hora, a pessoa, você vê que ela entende. Mas eu tenho certeza que depois que eu sair, em outros momentos ela vai voltar de novo àquele outro estado, vai ficar alternando, entendeu? Então, Você essa. falando Você falando isso me lembrou uma figura que eu vi há pouco tempo. Quer dizer, eu acho assim que é porque a pessoa é assim. Então a figura era o seguinte: era uma árvore que as flores tinham caído. Então uma pessoa na calçada falava assim: que porcaria, sujou tudo. E agora vai ficar isso tudo sujo, vou ter que limpar. E do outro lado, a outra pessoa, nossa, que coisa linda, formou-se um tapete de flores no chão. Então, quer dizer, eu acho que é a visão que a Sim, pessoa tem da vida, não é isso, mais ou menos? exatamente. É o que a gente chama, Vera, é que a gente usou até esse conceito lá no nosso estudo no domingo, de visão correta. Mudar a nossa visão em relação à vida, a maneira como a gente vê a vida, né? Ao invés de você ver o lado ruim daquilo, você pode ver o lado bom daquilo também. E ela foi dada, é nesse caso, nesse exemplo que você falou, né? Teria um lado, você pode ver o lado ruim, vou ter que varrer, mas pode ter o lado bom, ó, que lindo, como é que ficou lindo esse chão repleto de flores, né? Então, assim, você tenta ajudar a pessoa a virar essa chave, a ver o lado bom, mas muitas das vezes a pessoa retorna, mas vejam, o trabalho que foi feito não é perdido. O trabalho. Você, Oi, pode falar, Mônica. desculpa te interromper, mas mesmo ela voltando para o outro padrão, de revolta e tudo, eu acho que fica uma semente germinando ali, Fica, porque querendo ou não, em vários momentos ela vai se pegar pensando assim, realmente Deus deixou ela 60 anos comigo, 60 e pouco, me deu uma irmã que eu tinha afinidade e tal. Então, querendo ou não, isso é importante, porque em vários momentos virá a revolta, mas virá também o momento de serenidade de repensar nisso que você deixou, que ela ainda não tinha olhado para esse lado e que talvez nem fosse olhar, porque isso não foi, revelado para ela dessa sim, forma, né? com certeza. Não, o trabalho é esse mesmo, tem que ser feito porque Sim, a gente entende sempre, né? É como ocorre no trabalho de desobsessão, por exemplo, dentro da casa espírita. Apesar de a gente não ter na nossa casa, a gente vai ter ainda, se Deus quiser, né? Uma mesa mediúnica para os trabalhos de desobsessão no Jesus Maria José, mas assim, é mais ou menos assim que acontece em todos os trabalhos mediúnicos, né? Você vai devagarzinho colocando aquela sementinha ali no pensamento. Às vezes o espírito se modifica, às vezes não. Mas se ele não se modifica, alguma coisa ali ficou guardada, com certeza. E para ela, eu estou falando assim, que pelo que eu conheço dela, eu acho que ela vai ficar alternando esses estados, mas com certeza aquilo que foi falado é algo que fica ali para ajudá-la mais à frente, né? Se não agora, daqui a pouco vai ser muito útil, porque vai estar guardado na mente dela essa outra visão, né?
Então, isso vai ser útil. Se eu tivesse que falar com ela, eu falaria tudo de novo que eu fiz, exatamente a mesma forma que eu fiz, porque eu sei que realmente isso aí, como você falou, ele deixa meio que uma semente ali que vai Sim, produzir no tempo certo, né? Essa floração, vamos dizer assim, né? Essa germinação, essa. sim, sim, com certeza. Isso é muito difícil, gente. Lidar com por exemplo, com o sentimento de perda é uma coisa muito difícil. Explicar isso, mas eu acho que a doutrina espírita ela nos dá muitas ferramentas, muitos elementos para a gente tentar ajudar a pessoa. Ela que vai ter, obviamente, que encontrar esse ponto de equilíbrio mais à frente. Ninguém vai conseguir arrancar essa dor de dentro dela, mas a gente pode ajudá-la a começar a ver de uma forma um pouco diferente esse processo, ter mais esperança, ter mais compreensão, né? A mudar a forma de ver o problema, o que acontece. Não, o problema não, isso não é um problema, desencarnação não é um problema, desencarnação é um mecanismo natural. É a questão como nós olhamos para isso, né? Como nós identificamos esse processo. Então, assim, tudo isso ali está sendo semeado. Em algum momento aquilo vai, né, produzir os seus resultados. Eu Muito bem. digo, né, Zé? Oi? Eu digo que é um trabalho de formiguinha, É porque a formiguinha gente mesmo. encontra muitas pessoas, assim, independente de ser uma perda, como você comentou, são pessoas que têm aquela visão da vida, não, isso não vai se modificar, é assim, eu sou assim, não tem que lá. Mas a gente vai jogando as palavras, né, que a nossa doutrina nos instrui muito a esse respeito, né, de Sim. aceitação, de ver as coisas de uma maneira diferente, que aquilo não foi que porque Deus tem raiva da gente, enfim. E você vai jogando essas palavras na pessoa, e é como eu falei, é um trabalho de formiguinha, que essa sementinha não vai fazer efeito agora, nem vai fazer amanhã, mas um dia aquilo vai acabando, que vai ser germinado, né? É só encontrar o momento certo, a hora certa, e aquilo ali vai produzir o seu resultado. E para a gente finalizar, o item 4.5, né? Tendo casado com Lucinda, tiveram dois filhos que também eram suas vítimas do passado, e que se tudo tivesse transcorrido conforme planejamento, teriam condições de se reequilibrarem e perdoar um genitor a quem inconscientemente mantinha uma postura de antagonismo. Mas, como vimos, o desastre de Marco Aurélio já estava em pleno andamento. E o pior é que o desastre dele ainda envolve isso, quer dizer, ele não se resolveu com o obsessor, ele não se resolveu com as vítimas que ele trouxe do passado como filhos, né, um casal de filhos, e ele se complicou mais ainda em função da quantidade de oportunidades recebidas. Haja vista essa questão da mãe dele, né? Tendo esse cuidado de levá-lo ao plano espiritual, de levá-lo com frequência, vendo que ele estava se enveredando por um caminho errado, mas é o livre-arbítrio. Então, assim, claro que ele vai ter outras oportunidades, outros mecanismos vão ser tentados, os recursos que a espiritualidade dispõe e que a lei divina faculta são muito grandes, são infinitos, na verdade. Então, são infinitas formas de se encontrar um caminho para o espírito se readequar, né? Se harmonizar novamente com a lei divina. Bom, gente, a gente já passou até um pouquinho do horário. Eu vou parar aqui.